Então vamos começar aqui, vamos fazer as honras da casa, dizer que a Deusa Música agradece os serviços de Belinha Almendra, serviços dedicados a poucas décadas, porque a Belinha é uma mulher jovem. Sim, comecei bem cedo, na verdade. Começou muito cedo. Bem cedo, exato. E começamos crianças. Pois é, a Deusa Música fica contente com a sua contribuição. Sem as pessoas para colocar as pessoas certas na hora certa, no lugar certo, a música não dá certo. É verdade, exatamente. Mas me conta aí, Belinha, como é que é a tua história pessoal com a música mesmo, com a entidade música? Como é que ela pintou na tua vida? Assim? Eu acho que essa entidade ela já veio um pouco no DNA, né? O meu avô era um compositor de marchinhas da Carmen Miranda. Pelo menos uma música, eu acho que todo mundo que está aqui conhece, que é o Ligue, Ligue, Lé, que ele cantava pra gente fazendo aqueles dedinhos que os antigos lembram e sabem do que eu estou falando, né? Adriana Calcanhoto gravou, né? E a Adriana gravou de novo e apresentou para uma geração, né, que não conhecia o Ligue, Ligue, Lé. Então, enfim, Carmen Miranda gravou algumas marchinhas do meu avô. E a minha tia, irmã da minha mãe, sempre foi muito ligada com música, era daquela patota da bossa nova, amiga de Nara. Então tinha um certo buchicho na casa dela, enfim. E aí tinha discos e pessoas e tal. E eu, desde pequena, gostava de ficar lá, enfiada lá, né? Ouvindo tanto ela e os discos dela, quanto os amigos que iam lá, que eu não sabia bem quem era, mas era sempre animado. Então, eu acho que desde pequenininha eu tinha um repertório estranho. Assim, eu pequena cantava assim, Sabor a Mi, porque ela ouvia, cantava inteirinha, sem entender nada, evidentemente. Cantava assim o João Gilberto, porque ela tinha os discos da época, né? Da contemporaneidade que ela tinha com esse pessoal. Ouvia Ângela Maria, Dalva de Oliveira, ouvia Calbi, e aí ouvia Chet Baker. Enfim, as coisas que tinham lá eram as mais variadas e para todos os gostos, né? Então não havia nenhum preconceito da música, a gente ouvia o que ela tinha, porque ela já era uma curadoria de muita qualidade, né, digamos assim. E então eu pequena já tinha um repertório bem absurdo, assim, dessas coisas que a gente ouvia, que eu ouvia em casa, né, com ela. E aí, por conta de gostar de música, você vai fazendo faculdade, vai para lá, vai para cá, e aí calhou do meu primeiro emprego ser na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio, na época se chamava assim. E na época eram muitas emissoras, né? Existia a Mundial, a Rádio Globo, a Globo FM, a 98, e tinha mais uma, que agora eu não estou lembrando, que, enfim, numa área que era de promoção, mas só por ser rádio, aquilo para mim tinha uma coisa, era incrível, fascinante. Eu queria estar próxima daquele universo, né? E aí na rádio eu fui mudando de lugar até que encostei na Globo FM, que para quem era do Rio nessa época, lembra, né? Era uma rádio bastante importante para esse segmento que não existia muito em rádio, né? Você tinha a Rádio Nacional, que era muito legal, você tinha aquelas rádios assim, de flashback, que já eram era tudo bem antigão, né? E faltava uma rádio que fizesse a contemporaneidade da música, tanto brasileira quanto gringa, né? E a Globo FM tinha esse papel, né? Ela tocava o novo jazz, ou jazz contemporâneo daquela época, tocava a Adriana Calcanhoto mesmo, que era então novidade, né, MPB, né? Tocava todos os lançamentos do Caetano, enfim, toda essa MPB raiz, digamos, e outras coisas. Então fui parar lá e ali eu era realmente mais feliz que pinto no lixo, porque a gente estava ouvindo em primeira mão, né? Tá baixo? Não tá baixo, não, tá ótimo. Eu só não quero que você pule muito rápido assim. As informações. Eu já vou editando, entendeu? É vício. Porque não, é que eu ainda estava lá, ainda estava querendo saber algumas coisas, você criança e tal. Criança. É sempre bem interessante. Por exemplo, na minha casa, eu sou da música porque Deus quer, porque eu e minha irmã somos muito musicais, mas meu pai, eu nunca ouvi meu pai cantar uma música em nenhum momento da existência dele. Sim. Em que eu convivi. E minha mãe, às vezes cantava uma coisa lavando roupa, mas muito, não era uma pessoa ligada. Ela ouvia muito rádio, sim, né? Sim. Da onde eu ouvia as tirava, coisas, né? Eu tirava muito o caldeirão
musical que acontecia, porque, por exemplo, o Haroldo de Andrade ele tocava os cantores brasileiros, cantoras brasileiras, cantautores brasileiros, mas também tocava música internacional de vez em quando, no sucesso dos Beatles, ou Nat King Cole, e você ia pegando. Mas depois eu, e talvez você também, tenhamos pego aquela fase mundial e tamoio, né? Aquela fase show dos bairros e passarela. Exato. Eu quero saber, com uma referência, uma curadoria tão forte em casa, como é que você lidou com essa coisa do crescimento da música pop na rua? Porque eu não acredito que tua mãe, de repente, começasse a ouvir, talvez MPB sim, mas talvez as coisas mais pop internacionais talvez não entrassem na tua casa. No caso era minha tia, mas olha, minha tia era surpreendente, porque assim, porque na verdade, como a gente está falando de um tempo muito para trás, ainda ela não chega talvez a esse repertório, mas minha tia tinha discos assim dentro dessa coleção da Rita Lee, que ela amava, que era o Lança Perfume, ela achava genial. Então assim, tinha um pouco de tudo isso, né? Agora, claro, depois que a gente começar, a gente mesmo, né, a sair comprar disco, naquele tempo em que a gente tinha lojas de disco, né, entrava, ficava assim, pegava a mesada e comprava LP. Fiz isso assim com discos de Rod Stewart, as coisas mais loucas, que você ficava um dia ali olhando. Aí você começa a fazer a sua própria curadoria, né? Você começa a falar, gostei, não gostei, comprei, não gostei desse, não quero mais, aí quero esse, né? E aí você vai montando o seu próprio gosto. Mas essa minha formação de casa, ela era muito eclética, porque assim, já naquela ocasião, ou naquele momento de bossa nova, pós-bossa nova e tal, algumas coisas foram ficando consideradas bregas e tal, né? E isso não existia nessa minha curadoria de casa. Não tinha cafona, brega, chique, bacana, não. Tinha aquilo que ela achava legal por alguma razão. Eu me lembro muito que tinha uma gravação do Calbi, que Calbi gravou Conceição não sei quantas vezes, né? Em vários discos. Mas tinha uma específica gravação do Calbi, bem novinho, que já era segunda, talvez terceira, que ela gostava especialmente de me mostrar, porque era uma loucura. Ele fazia uma linha melódica fora da melodia original, que era assim, puro jazz, né? Puro improviso. Quer dizer, de quem realmente tinha um ouvido, uma coisa impressionante, que tinha o Calbi, né? E o Calbi, aquele momento com a gente, garoto, Calbi era o máximo da cafonice, né? Nós, quando tínhamos, sei lá, 20 anos, Calbi, essa coisa, nossa, era a galera que ficou um pouco considerada brega cafona por vários anos, até que os ciclos vão e vêm, aí alguém da MPB puxa de volta, né? Aí volta a ser bacana, Caetano fez muito isso, né? Vários desses cantores. A música do Caetano pro Calbi, né? Calbi, naquele Discussão Livre. Elis fez muito isso. Foi traído por você, covardemente. Né? E foram trazendo de volta essa galera, né? Então, o que eu acho que a rádio foi importante para mim, porque ela me deu uma chance de colocar o pé numa coisa que eu falei, opa, isso é legal. É um trabalho... Tá me pagando, pouco, ok, mas tá me pagando para eu trabalhar numa coisa que eu gosto, né? Então, isso aqui é bacana demais. E ali eu comecei a conhecer um pouco vocês, né? Marcinha era divulgadora de rádio, né? E levava os saquinhos de LP ainda pra gente lá na Globo FM, aquele sacão enorme, né? Que era uma festa quando chegava o sacão, pra gente ouvir o que tinha de lançamento, né? Conheci muita gente do meio da indústria. Eu comecei a conhecer antes de trabalhar na indústria, mas trabalhando na rádio, né? E a Globo FM tinha uma característica muito diferente, porque assim, é uma rádio que não tinha muita preocupação comercial no sentido de tocar sucesso e tal, né? Então, aquela dificuldade que alguns divulgadores tinham, o que eu faço com esse disco? A gente adorava. Normalmente o que a gente tocava era aquele disco difícil, que ele não conseguia fazer tocar em nenhuma rádio de sucesso. Então, era uma parceria, assim, de gravadora com a gente, muito bacana, porque a gente tocava o que a gente literalmente gostava. O programador, né, o Carlos Augusto na época, a Luísa Fischer, eu e tal, a gente dava pitaco e fazia o que a gente gostava. Isso, depois eu descobri que eu era feliz, não sabia, porque as rádios não eram muito assim, né? Já naquele momento, e acho que hoje menos ainda. Eu não sei aí em Portugal, mas aqui... na minha visão, as rádios hoje têm muito pouca importância nessa formação assim de
de uma plateia que gosta de música e tal, né? Hoje a garotada tá na plataforma digital, não tá... A minha filha não sabe nem que rádios existem, talvez ela saiba o nome de uma ou outra, mas não ouve também, né? Ela vai ouvir, fazer a playlist dela e tal. Então, isso mudou, mas naqueles anos, estamos falando de 80, né? Final dos anos 80 e tal. Esse universo do rádio era importantíssimo, né? Era uma porta, assim, quase que de conhecimento do que existia de música para você ouvir. Tinha muitos outros canais, né? Tinha um pouco a TV, mas o rádio era o rei da cocada preta ali naquele momento, né? E você... então, você, quando entrou na rádio, você deu sorte de ter sido protegido por essa cúpula protetora que era o bom gosto da programação da Globo FM. Ao contrário do que era 98. E a Eldorado era anterior, tornou-se Eldorado. Eu peguei, era isso que eu estava lembrando, não estava lembrando, acho que era Mundial, da AM, né? Era Mundial, Rádio Globo e Eldorado. Eu ainda peguei Eldorado, sim. A Eldorado era uma coisa meio mais pro lado, tinha informação, mas era mais pro lado da música antiga e tal. E a Mundial teve aquele papel importantíssimo. A Eldorado lançou o Big Boy, né? O Big Boy começou a organizar a Rádio Eldorado, né? E depois na Mundial é que ele foi, né, ter o Kevin Club, os programas dele e tal. Então, assim, o Sistema Globo de Rádio era bastante importante. Hoje, não sei nem se você sabe, acho que ano passado, isso antes da pandemia, a Rádio Globo de São Paulo fechou. Acabou, não tem mais. E a Rádio Globo do Rio, acho que está natimorta, até onde eu saiba, porque eu não ouço nem falar, né? Houve uma tentativa de reformulação, que eu acho que não deu muito certo, que era uma rádio que tinha um perfil muito claro, né? A Rádio Globo, né? Uma rádio de informação, futebol, não sei o quê, e a música entrava ali em esporte, panelas. Era muito esporte, né? Enfim. E eu acho que isso não deu muito certo, e o veículo em si já vinha sofrendo com essa questão do digital e tal. E eu acho que é uma pena, porque muita gente se formou em rádio, né? Ouvindo o rádio, ou trabalhando ou não, mas o rádio como uma fonte de informação tão relevante, e é muito legal fazer rádio. Então, assim, essa experiência do Conexão, ela nasce na Globo FM de uma maluquice que eu tinha, e maluquice maior ainda da minha chefe que deixou, que era a Heloísa Fischer. A Heloísa teve essa visão de falar, imagina você fazer um programete de salsa no meio da xadê, tarará, um negócio assim, soft rock, era completamente um alien descendo na programação. Então, a gente começou bem pequenininho, tocava 2 músicas e no meio da programação, não era um programa, quase que assim como uma pílulazinha, né? E aí essa pílula depois virou 4 músicas, aí depois virou 1 hora e a rádio acabou, teve uma certa confusão naquela época, e depois o programa foi para Alvorada, que também não existe mais. Aí teve essa 2ª temporada, mas ele só nasceu porque o rádio, né, trouxe essa possibilidade desse formato, né? Vamos mostrar a música, contar, falar sobre ela, né? Estamos falando de tempos onde podcasts não existiam, né? Existia isso, esse espaço da rádio que você tinha para contar um pouquinho da história do que você tocava, né? Me fala uma coisa, nós cariocas e nós brasileiros de uma maneira geral, a gente tem um problema sério com música cantada em espanhol. Sempre tivemos, né? Sim. Nunca gostamos e relacionamos o idioma, esse idioma na música, mais a um acento brega, um acento, né? Do que propriamente um acento chique. Apesar de a gente saber muito bem que existe música, como existe em qualquer idioma, música ruim e música boa. Ruim, claro. Claro, sim. Só que a gente é uma ilha, como nós estávamos acostumados a ouvir, como funcionários de uma multinacional brasileira, nós éramos uma ilha Brasil, do México para baixo a gente estava cercado, né? Sim. E existiam várias vertentes de produção, mas de qualquer maneira o idioma ele nunca bateu na orelha de uma maneira natural com a gente, como o próprio português de Portugal também não, né? Sim, mas Portugal não fazia investida nenhuma no Brasil, quase praticamente nenhuma. Espasmos como a Amália Rodrigues ou como Roberto Leal, de A a Z, né? Salvo Espasmos e Francisco José,
não existia muita coisa. Talvez até os latinos tenham entrado mais, tanto na música sofisticada, sim, quanto na música pop, quanto, né, quanto no jazz e tal. Mas o que eu queria saber, naquele momento da Globo FM, como é que era a experiência que você tinha da audiência, quando ela se manifestava? Era curioso, porque era bem engraçado. Eu estava lembrando disso outro dia, porque na Globo FM ele não era ao vivo. Então, eu gravava e ele entrava no ar durante a programação. Então, essa resposta era mais eventual, assim. Falamos de um tempo de cartinha, né? Então, chegava carta, e às vezes chegava uma carta de pessoas, assim, quase sempre latinos, que moravam no Brasil, que aí ficavam, assim, encantados de ouvir aquilo, que não ouvia em lugar nenhum, quase sempre era isso. Eventualmente era algum brasileiro, mas não era tão comum, não. E eu me lembro que uma vez eu recebi um pacote enorme, assim, que era um biscoito Calypso, que a pessoa me mandou, um brinde. Era um biscoito Calypso e um rum de alguma marca, assim, que veio numa sacola, que me gozaram anos, que aquilo era tipo uma macumba, o que é isso que você ganhou? Que era uma gentileza de algum ouvinte que quis me mandar uma coisa calibenha, né, um rum, Calypso, tinha essa coisa. Mas quando o programa era ao vivo, nessa época até a Ruth, que a gente também conhece muito bem, me ajudava bastante, ele fazia a produção executiva do programa comigo, e aí tocava o telefone, enquanto eu estava falando, não, quando eu tocava música eu atendia, eventualmente. E aí sim, tinha muita gente que ligava, pedia música, ainda muito mais latinos que moravam aqui do que brasileiros mesmo. Mas eventualmente tinha gente que sugeria, tinha gente que ligava para dar parabéns. Havia um pouco desse movimento. O programa era tarde, era à noite, era ao vivo, mas a gente apresentava de noite, era tipo depois da hora do Brasil, acho que entrava no programa às 8 e pouco. Então não tinha tanta gente assim e tal, mas ainda assim tinha uma resposta. E agora, eu me lembro inclusive que nessa temporada da Alvorada foi quando a Poligram, né, ainda a Poligram, fez aquele pacote que tinha vários latinos, tinha Célia Cruz, que tinha o eu levo a vida na salsa. Isso. E a gente lançou esse pacote lá no programa, assim, distribuímos, sorteamos, foi um sucesso. Chegou bastante carta lá para ganhar o pacote. E aí, mais ou menos nessa época, o Caetano lançou o Fina Estampa, e aí a gente tocou o Fina Estampa inteiro, lançou também ali. Que era a única janela existia no planeta Rio de Janeiro, quiçá no resto do Brasil. Bem, você produzia e programava o repertório, né? Isso. E apresentava. Então você batia o corne, cabeceava e defendia. Mas qual era a palheta da programação? Qual era o que você buscava dentro da música latina para dar personalidade ao programa? Naquele momento, pelo menos. Sim. Eu acho que eu sempre digo até hoje que ali tinha um pouco esse dedo da minha curadoria, que era, eu misturava o que eu achava legal. Eu não tinha nenhum tipo de critério assim, isso é muito animado, isso não eu tenho que colocar um animado com desanimado, eu não posso botar rock porque o povo não gosta, eu tenho que botar salsa porque é mais legal. Não tinha nenhum critério desse, não. Eu gostava justamente de variar. Então, normalmente eu fazia um bloco inicial mais pop e fazia um bloco final mais, digamos, caribenho, né? Que aí eu podia tocar uma salsa, podia tocar um merengue, uma cúmbia, alguma coisa assim mais animada, que eu achava que era legal pelo clima, acabar mais para cima. Mas era também algo completamente assim da minha cabeça. Não tinha nenhuma lógica. E da onde? Né? O que eu gostava mesmo era de mostrar, de apresentar, que eu sabia que as pessoas não tinham noção de quem era aquele momento, né? Porque, assim, um latino mais bambambam, uma Célia Cruz e tal, muita gente já podia saber quem era, né? Mas, assim, eu tocava um Fito Paz no tempo que talvez só o Herbert Viana e eu ouvíamos Fito Paz em casa, né? Ninguém ouvia. Então, e outros como ele, da geração dele, mais novos, que não tocavam em lugar nenhum, né? Alguns uruguaios, outros espanhóis, bandas espanholas, toquei várias de pop, assim. Então, o que eu mais gostava era até trazer esse meu acervo que eu tinha, que não existia para vender, não tínhamos YouTube, né? Não tínhamos loja para comprar. Então, esse acervo era rigorosamente meu, pessoal, que eu comprava em viagem. As pessoas me traziam, já sabiam que eu gostava, quase sempre me traziam coisas.
Às vezes eu recebia na rádio uns pacotes assim, de uma gravadora na Colômbia. Ela me mandava umas coisas, que era outra piada. Todo mundo queria abrir o pacote que vinha da Colômbia para ver o que tinha dentro. Piadas internas. Esses preconceitos, né, gente? Não sei por quê. Então eu ia juntando, além dos meus, que eu mesma comprava, isso que vinham, me davam, me achavam. Então, assim, eu precisava ter para poder fazer o programa, porque na verdade não existiam esses discos aqui, né? Essa coleção da Poligrama, um pouco antes ou um pouco depois, não lembro, nessa época mais ou menos, fez alguns pacotes mais de rock, pop rock, que eram muito legais, mas aí eram especificamente dessa praia, né? Era Café Tacuba, enfim, o próprio Fito saiu pela Warner aqui, mas 2, 3 discos e tal, uma amostragem, né? Não teria como eu fazer um programa assim periódico sem ter o meu próprio acervo, né? Então era mais ou menos a ideia era mistura e manda, né? Eu queria te perguntar justamente isso. Como é que da onde saiu esse teu acervo? Você viajou tanto assim para poder conhecer a música e as culturas locais? Isso era parte da discoteca que você tinha entre tua tia e tua mãe? O que era? Foram coisas que você foi comprando? Como é que aconteceu esse acervo de Sim, concretizado? Foram coisas que eu fui comprando e eu comecei a viajar para a América Latina com minha mãe, aí já não é minha tia, minha mãe, ela viajava muito, trabalhando, fazendo congressos, e eu ia junto, né? Assim, férias de escola e tal, mesmo férias de faculdade, eu era sempre ali. Ela me fala. E aí eu chegava na América Latina, que era para onde ela ia muito, e aí fazia festa, comprava e ganhava, né? Minha mãe trabalha também com música, ela ganhava algumas coisas, e aí eu comecei a virar assim, viciada nisso. Eu chegava em tal lugar, eu ia procurar onde tem loja, onde eu posso comprar disco. Aí começaram os CDs, né? Aí CD você trazia um monte, cabia na mala, era um espetáculo, e muito assim, as pessoas passavam a me mandar. Aí eu pedia, né, gravadoras e selos, e até com as gravadoras, assim, a Sony Latina me mandou coisa uma época, direto com eles, eu falava lá direto, mandava aquele faxezinho, não passava nem pela daqui, não. Ia lá, e eles me mandavam, botavam no correio e chegava, né, porque eles vão achar estranhíssimo, né, quem é que quer tocar isso, que coisa louca, vamos mandar para ela. E assim eu fui ficando, né, com essa minha coleção grande. E as gravadoras eventualmente lançaram coisas, né? Mas eu já não estava mais produzindo o Conexão na época que eu estava em gravadora, né? Isso foi um pouco anterior. Então, quando eu estava na Universal, né, que já não era Poligram, eu acho que ali muito pouca coisa, ou talvez nada, tenha sido lançado. Teve Juanes, sim, teve Juanes, que eu já vi Luciana Camargo passando aí, ela vai bem lembrar. Juanes foi um investimento, teve Alejandro Sanz na Warner, eu já estava na Warner. Alguma coisa que eu vou lembrar, mas pontuais, né? E quase sempre coisas que já eram sucesso lá fora, né? Já tinha um case de sucesso lá fora, e aí a gravadora quer que você tente no seu território, como a gente bem conhece, fazer aquilo acontecer, né? E eventualmente um outro acontecia, mas os investimentos não foram tantos, em tanta gente, né? Você tem uma Shakira, se a gente parar para pensar aqui, né? Um Alejandro Sanz e o Juanes, eu não estou lembrando muito além desses, tirando esse povo do reggaeton, que aí eu nem estou entrando nisso, que já não é a minha época. Não, eu acho que uma coisa recente. Se a gente não for lá para Lúcio Gatica, eu ouço, mas é algo que eu não tenho nenhum conhecimento, assim. Não, se a gente não for muito lá para trás, Lúcio Gatica e outras cositas mais, a gente vai vir de Julio Iglesias para cá, e vai falar Julio Iglesias, Manolo Otero, você começa a falhar a memória, você não enche 2 mãos de artistas estabelecidos no mercado brasileiro, sim, né? Não. A gente não enche as mãos. Por exemplo, eu vou só virar aqui. E eu lembro que a gente teve investidas, a gente que trabalhava em multinacional recebia muita, vamos dizer assim, muitas sugestões de fora, de artistas estourados, e a gente fez muitos esforços aqui, mas quase todos foram infrutíferos, né? Quase nunca deu certo. O próprio Juanes, que eu acho muito bacana. Realmente. Que marcam, sim. Sim,
Mas Ricky Martin é um artista pop. O Juanes é muito bom, excelente, né? Eu acho que a grande qualidade do Juanes... Eu também trabalhei o Ricky Martin indiretamente, porque eu tive uma passagem pela Sony, muito rápida, e foi exatamente por causa até do Conexão. Na época, o Departamento Internacional tinha duas metas, que era estourar o Ricky Martin, que já vinha se tentando há tempos, né? Gastavam dinheiro pra caramba, trazer um menino aqui, fazer um caravana para levar na Xuxa, e não ia muito, né? E o Juan Luis Guerra, que estava estourado com Billy Rubina e tal, e depois a música que Fagner gravou, aquela bela versão do Ferreira Goulart, mas isso foi depois, e aí eles tinham essa meta de estourar o Juan Luis Guerra. Então o diretor na época, que era o Sérgio Lopes, me chamou na rádio, eu estava na rádio, porque ele queria que alguém que entendesse um pouco desse mundo da música latina pudesse ajudar nessa missão aí. E o curioso é que houve uma festa que as pessoas lembram do mercado na época, daquelas festas nababescas no Alto da Boa Vista, e que era para lançar o Juan Luis Guerra, o disco, né? E a gravadora não tinha o disco. A gravadora não tinha nenhum disco do Juan Luis Guerra, porque o Juan Luis Guerra era da BMG, do resto do mundo inteiro. E a Sony aqui não tinha disco. Então eles foram me chamar para ser DJ da festa. Então eu fiquei atrás de umas caixas de som gigante ali com os meus disquinhos, fazendo a discotecagem da festa, porque a própria gravadora não tinha disco suficiente, nem do Juan Luis Guerra, nem de nada latino, sem que fosse suficiente para ficar ali na festa, né? Então eu assisti um pouco essa história do Ricky Martin, até que ele estoura, curiosamente, com o quê? Com Maria, cantando em espanhol, porque o que eu sempre achei muito estranho e bizarro era pegar esses meninos para cantar um português muito bizarro, né? Como sabemos, que não é língua nenhuma, né? Então imagina, a menininha cantando, a menina que gosta do Menudo, brasileira, que vai pro show, ela vai cantar Coração? Não, né? Porque não vai, que a língua dela não é assim. Então você acaba ficando... Eu pensava, mas por que não lança esses meninos cantando espanhol? Assim, só por causa do Menudo? Ok, o Menudo foi um case, mas o Menudo tinha um público, né? Muito, assim, né, focado. Então, se você quer mostrar outro tipo de cantor, intérprete, artista, ele precisa cantar na língua dele. E eu acho que o Ricky Martin é um exemplo perfeito disso. Na hora que ele gravou Maria, cantando em espanhol, claro que teve uma novela, etc. Mas também havia, né, isso tinha acontecido com outras coisas e não tinha dado esse mesmo resultado. Aí ele, pum! Então, assim, acabou o problema. Agora Ricky Martin pode cantar em espanhol, né? Nós, na Universal, vimos isso com alguns artistas, né? Que lançaram versões em português e tal, e é difícil, porque realmente é uma língua... Mas as línguas têm as suas... Mesmo que seja uma boa versão, é diferente, né? Eu acho super curioso a gente falar sobre... eu não tenho uma explicação, mas eu tenho muitas dúvidas bastante concretas. Por exemplo, eu realmente consigo entender por que nos anos 70 a gente tinha artistas pop italianos fazendo sucesso no Brasil. A gente tinha um duo chamado Wese Dorghese, cantava Tu nella mia vita, estourou duas músicas românticas que tinham a leitura da juventude como músicas pop. E só lembro do Mocedades cantando Eres Tu, com uma promessa, Eres Tu. Estourou. Sim. Estourou pop. Foi o único. Depois não estourou mais. Aí eu não posso botar Carlos Santana, porque aí é aquela coisa. Sim. O espanhol, ele entrava em espasmos rock and roll, tipo Santana, ou espasmos de bijuterias. Tipo assim, Maria para mim é bijuteria. 1, 2, 3, é uma coisa engraçada de cantar. Fica aquela salsa. Vai lá. Entrava sempre pelos caninhos sim. não é do grotesco, mas da curiosidade. Nunca entrou, em momento nenhum, à exceção do Julio Iglesias, mas mesmo assim a gente vai lembrar que o Julio Iglesias cantou em português muitas vezes. Estourou música em português. Sim. Manuela era o sucesso dele, o primeiro sucesso dele no Brasil. Era goleiro na Espanha, ele cantando em português, um português safado, mas estourou. A música, não sei se foi grana, sim, não sei se a música era boa demais, sei que de fato estourou. Então a gente não tem uma história. O Juanes
o Leonardo, o Sanz, Alejandro Sanz, talvez fossem. E claro, Fito Paz, o outro argentino, meu Deus do céu, Charly Garcia. Esses caras podiam ter o Orixás. Esses sim, de certa forma, entraram como eles são e fizeram sucesso como eles são e foram apreciados pelo público que tinha bom gosto, tanto no rock quanto na MPB, mas também são os pais. Pelo público que que gostou como eles são, né? Do jeito que eles são. Né? Agora, você tem informação se a recíproca é verdadeira? Ou seja, a gente toca em português em países importantes da América Latina? A gente toca muito menos do que a gente possa imaginar, né? Nessas épocas que eu viajava, e aí, claro, é um pouco mais para trás a informação que eu tenho, mas era comum de eu comentar qualquer coisa sobre Gilberto Gil e Caetano Veloso e as pessoas olharem para mim, quem, né? Eu estou falando assim dos anos, começo dos 90, por aí. Não tinha a menor ideia. Eles conhecem muito o Roberto, que Roberto gravou vários discos em espanhol, né? Conhecem Roberto, os argentinos pela proximidade, conheciam muito Vinícius, Maria Creuza, tinha uma informação assim de alguns nomes assim mais da bossa nova que eles conhecem, porque iam muito na Argentina, né? A Argentina está perto aqui da gente, no Uruguai a mesma coisa, mas esses cantores da MPB de um tempo para cá, eles não têm muita referência do que é, não, assim, não são muito conhecidos. Você poderia dizer, eu vou arriscar uma bobagem aqui da minha cabeça, que onde a América é mais negra, a América do Sul é mais negra, né? Ou, por exemplo, lá para cima, mais para o Caribe, né? No Peru, e aí na América Central, Cuba e tal, não há mais empatia com o som do Brasil, onde tem mais negro? Eu diria que em Cuba, mas acho que essa lógica não atravessa outros lugares, não. Tipo, o Peru, com certeza, não chega ali, não. Cuba, sim, porque Cuba tem uma relação de amor com o Brasil enorme. Eles amam o Brasil e amam a música brasileira desesperadamente, assim, porque houve essa recíproca lá nos anos 50, né, assim, havia se tocar, aqui as pessoas dessas décadas cansaram de dançar bolero, cantar bolero e tudo isso, né? Então havia uma proximidade com a língua e com esse tipo de música enorme nessa época. Então Cuba sim conhece e acho que os outros não. Agora, esse repertório MPB, se a gente pensar Caetano, isso que eu estava falando, aí na Argentina, no Uruguai, conhecem no Chile, mais ou menos, já é menos. Não é tanto que a gente imagina também, não é todo mundo que eles conhecem. Vão conhecer os medalhões, né? Não vão conhecer, assim, sei lá, algum artista do meio do caminho, assim, de MPB, que não é nem o Caetano e nem é um jovem que está começando agora. Tem muitos desses, assim, que eles não sabem, não conhecem, porque não toca lá. Agora, uma coisa curiosa que a gente, por acaso, aqui no trabalho da Coringa, a gente atende o Grammy Latino, né? Já há alguns anos. E aí eu vou acompanhando esse processo, já tem aí alguns bons anos, talvez uns 6 anos, 7 que eu faço, ou mais, não sei. E quando a gente começou esse trabalho, era muito, muito mais complicado, né? Eu digo, os jornalistas tinham zero interesse, né? Consideravam muito pouco, assim, davam muito pouco valor, não queriam muito saber o que era. Os próprios artistas brasileiros iam pouco, participavam pouco, divulgavam pouco que eram indicados. Isso foi aumentando com o tempo e hoje, nos últimos 2 anos, 3, sei lá, a gente percebe que tantos artistas brasileiros sim seguem, valorizam e querem estar ali naquela premiação, né? Quanto eles mesmos já começam a querer saber um pouco mais também do que acontece aqui, né? Então, seja por que caminho for, seja pelo artista mais popular, que fica conhecido, não importa. Eu acho que vale abrir a porta. E aí entra todo mundo, né? Aí entra o bom, o ruim, mais ou menos, mas abrir a porta é um movimento importante, né? Então, eu acho que isso hoje a gente tem esse cenário. E aí, agora recentemente, nesse último Grammy, já da pandemia, o Estadão estava fazendo uma matéria e eles pediram para falar com o Fito Paz, para entrevistar o Fito Paz, e aí o jornalista mandou as perguntas, e uma delas era se ele não achava que o Brasil, pela sua música ser tão rica e tão forte, e pela língua, não estava um pouco de costas
para a produção latina e da América Latina, não acabava se colocando de costas para o que acontecia. Ele deu uma resposta, a mim me surpreendeu bastante, ele disse que achava que era o contrário. Então, ele disse que achava que, na verdade, a América Latina que tinha uma dívida com o Brasil, ou com a música brasileira, por não difundir, por não abrir a porta, por não conhecer como devia a música brasileira, o que realmente me pareceu surpreendente, porque é uma autocrítica que eu creio muito rara entre eles, assim. Porque você fala de vários países que falam a mesma língua, é óbvio, né? Que eles vão se comunicar muito mais do que nós com eles, e eles conosco, porque existe uma barreira mínima que seja da língua, que eles não têm entre eles, né? Então, sim, um sucesso na Argentina pode ser sucesso no Chile, sucesso na Costa Rica, sei lá, e por aí vai, e a gente tem a questão da língua e tudo. Então, eu dizia isso, eu não lembro. Mas, eu não lembro do passo. Deu uma congeladinha. Eu acho que o Fito Paz tem razão, mas o Marcos Veras, quando falou aí que o Brasil fica de costas para a América Latina, também tem razão. Todos temos razão. Os dois têm razão. Porque, na verdade, não me lembro, a exceção no final da década de 70, onde parecia que toda a MPB estava voltada para a América Latina, até por causa de coincidências políticas, ditaduras, e isso uniu em torno de uma causa da liberdade e tal. E aí começou a se prestar, pô, que legal esse trabalho do Pablo Milanese, que legal o Grupo Água, e agora que eu estou conhecendo melhor a Violeta Parra, olha a Mercedes Sosa, que mulher maravilhosa. A gente começou a prestar atenção. Mas foi os pais ali, que depois que veio a nova república, a gente estendeu de novo e esqueceu e ficou continuando os países significarem sempre o mesmo artista para a gente, sem nenhuma renovação. E assim, teve sempre problema, né, Belinha? Porque eles todos falam espanhol. Para você conseguir identificar a expressão de cada país, para nós brasileiros é sempre muito mais difícil. Para eles é muito fácil. Eles olham para o Brasil, aquele Brasil daquele tamanho, tem aquele monte de artista legal, um ou outro eu gosto, ok. Eu identifico fácil, não falo o meu idioma. Mas quando passa para o hispano, caramba, como é que você vai saber de onde é a cúmbia? Da onde o vaneirão é brasileiro. Né? O Carlos Vives lá. Varginato. O Varginato. Como é que você vai lembrar de que país é? Você tem que fazer um exercício histórico-geográfico. É mais difícil para o Brasil mesmo. E como eles não têm pujança de investimento, o Brasil tem muito mais. Quando o Brasil cisma de investir em outro país, ele consegue muito mais do que eles, fica essa história o resto da vida, né? A gente não consegue consertar isso nunca. O Grammy Latino, você tem razão, de certa forma, está fazendo isso um pouquinho. Sim. E mesmo que haja algumas críticas que já até me perguntaram em outros momentos, você acha que a Anitta é música brasileira, porque ela que representa no Grammy? Eu falo, gente, ela é música brasileira. Se você achar bom ou ruim, é uma outra questão. Mas ela faz um funk brasileiro, vai lá, faz o negócio dela. Se você não gosta, bacana, ok. Mas é o que eu dizia, a gente tem que abrir a porta sem ser seletivo, né? Abre a porta e quem sabe alguém que está ouvindo a Anitta hoje lá, em algum desses lugares, se interessa em conhecer no Spotify, botar lá Brasil e ver o que vai rolar. Nunca sabe. Porque é isso, é uma maneira dele é uma porta de interesse para ele entrar. E ele vai gostar de umas coisas, não vai gostar de outras. A gente não gosta da produção musical de nenhum lugar, né? A gente gosta de tudo, não. A gente gosta de algumas coisas, não gosta de outras. Então, o que eu acho é que você não tem que ter esse tipo de preconceito. Você tem que achar bacana que aquilo entre num lugar onde não entrava nada, né? Entrou, beleza. Aí depois cabe aos artistas brasileiros também, no certo sentido, pensarem nisso, né? E não é gravar em espanhol apenas, é isso que a gente está dizendo. É tentar fazer essa mão também, mostrar a sua música em português, cantada na sua língua, com todas as dificuldades de compreensão que eles possam ter lá, né? Olha, eu canto assim porque essa é uma maneira de você mostrar. Mas a Anitta, mal ou bem, ela canta muito em espanhol, canta em inglês. Então é o seguinte,
O Conexão teve lá na Globo FM, teve na Alvorada, né? Isso. E hoje em dia ele está em podcast, está em que formatos mais disponíveis para audição? Então, eu comecei fazendo ele no YouTube. Então, eu toco poucas músicas no YouTube. O YouTube parece bastante com a rádio, né? Muito aquela dinâmica. Toco 3 músicas, mais ou menos 20 minutos, 16 e tal. E aí eu comento essas músicas e, enfim. E aí eu tenho total liberdade, como sempre, de escolher as coisas mais loucas e misturá-las e tal. O podcast? E o podcast, eu quis experimentar. O podcast está no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, mais alguns menores assim. E ali eu tenho muito mais liberdade. Eu tenho tentado fazer umas coisas temáticas ali, né? Já fiz um de orquestra, já fiz um da nova música cubana, com gente mais contemporânea da música de Cuba, já fiz contemporâneos do México, que são pessoas absolutamente desconhecidas aqui, que ainda são indie, até lá, no México, né? Ainda estão dentro dessa categoria de música indie, super interessante, todos com 30, uma com 20 e pouco, 30 e poucos anos, muito bacana. E aí eu tenho tentado no podcast fazer outra pegada e experimentar formatos diferentes, porque assim, talvez quem não esteja muito dentro do YouTube, né, me encontra no Spotify, quando procura um determinado artista, vai me achar ali, né? Agora, o YouTube me dá... a gente faz aqui ele com muita... A gente é super preciosista, o Marcos faz essa edição de áudio, de vídeo, a gente coloca as fotos, a gente tenta fazer ele o mais bacaninha possível, tudo produzido aqui, né? Aqui dentro eu gravo, edita, bota, tira e tal. E de alguns programas gravam um vídeo e pedem uma música. E isso é legal, porque aí eu tenho um outro olhar, né? Uma curadoria que não é minha, que eu junto na minha. Então já vieram coisas bem interessantes. A Leila Pinheiro pediu um bolero super antigo, clássico, né? O Cleiton pediu uma Julieta Venegas, que eu adoro, né? Temos ainda um Cledir, que eu não vou dar spoiler. Temos uma que Silvia Machete também pediu, não vou dar spoiler. E tem os gringos, né? Os gringos me mandam mensagens, que é uma coisa delícia. A gente pede na maior cara de pau e muitos mandam, né? Mandam uns vídeos e mandam mensagem. Então é curioso que agora eu já tenho certa conversa. A gente fez os canais do Conexão Latina, né? Tudo para poder ter só esse canal de comunicação, além da Coringa. Então a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem, né, todos esses canais separados do Conexão Latina para eu poder me comunicar com fã-clube de artistas, até os próprios artistas. Então já tem uma conversa engraçada ali no canal do Instagram do Conexão, assim, com o Milanês, com algumas pessoas que eu já toquei algumas vezes, aí você curte de volta. E aí eu descubro aniversários, os mais variados ali no Instagram. Tem sido divertido seguir essas pessoas ali, porque aí você consegue estar dentro mesmo do que eles estão fazendo, produzindo agora, né? Do single que o cara vai lançar, ele está em estúdio, o que ele está fazendo, num tempo que é a maravilha dessas mídias sociais, né? A maravilha é essa, você poder saber o que a menina lá em Cuba vai lançar, no single que ela vai fazer, com a velocidade de tempo real, né? Porque a gente sempre demorava alguma coisa, ou dependia da gravadora ter a iniciativa de lançar para você saber do que se tratava, né? Essas fontes não existem mais, você vai direto, né? Você vai direto na sua fonte e vê o que te interessa e pega para você. Isso é muito legal. Muito bacana. Recentemente eu vi mesmo uma publicação do Jaquim, não sei se você viu, ele tocando violoncelo com... Cara, eu não sei que artista é, eu só assisti ao vídeo, lindo pra caramba. E eu ficava olhando assim, eu ficava até duvidando que o Jaquim estivesse no mesmo ambiente que o cara. Eu achava que ele tinha os mesmos elementos perto dele em outro lugar, né? Outro lugar. Bonito pra caramba. Agora, meu Deus do céu, que coisa boa que a tecnologia hoje proporciona. Quer dizer, a Conexão Latina é praticamente em tempo real, em tempos artísticos reais. Né? Isso é uma coisa boa que a tecnologia dá. Você está fazendo um programa dentro de casa, controle total, 100% de controle, isso é muito bom.
E é quase que programar uma pequena rádio, como a gente fazia lá atrás, né? Com a vantagem de que você tem hoje acesso a um acervo infinito, né? Que é o que está ali na internet para você encontrar e fuçar. Como eu já tenho alguns elementos, eu já consigo fuçar ali direto em algumas coisas, mas já vou num nível um pouco mais profundo da fuçagem, digamos, porque eu já conheço um pouco, sei mais ou menos quais são as ramificações. Eu ano passado tive, ano passado nada, deve ter alguns anos já, mas foi o último show do Drexler, né, aqui, que foi no Municipal do Rio. Eu comprei o ingresso na última hora, assim, já estava quase esgotado, e fui, já vi vários outros shows dele, mas que queria ver esse, que eu gostava muito do disco, e cheguei lá, e para minha surpresa e felicidade, o Municipal lotado, não tinha um lugar vazio, e as pessoas cantavam as canções que não tocam em lugar nenhum, como sabemos, voltando àquela história de quem toca, não toca, né? E assim, era todo mundo latino ali, e não, né? O Municipal lotado não era de latino, era de brasileiros, com talvez algumas pouquíssimas exceções, mas era um público brasileiro ouvindo Drexler, cantando as músicas em espanhol. Aí você termina o show e fala assim, vem cá, quem foi que inventou que as pessoas não gostam? Quem foi que disse que se a pessoa ouvir ela não gosta? Se ela tiver acesso a essa música, ela vai achar ruim porque o cara está cantando em espanhol. Quer dizer, aí você começa a ver que essas bobagens que se perpetuaram aí durante tantos anos são meramente bobagens, ou questões assim de mercado. Não tem nada a ver com o gosto das pessoas, né? Tem a ver com, é o que você disse, é mais fácil você apostar no fácil ou no que você sabe que funciona do que você perder sua energia, dinheiro, etc., em alguma coisa que você não sabe ou não tem uma comprovação de que vai dar certo tão rapidamente, né? Então, eu acho que a questão passa muito por aí. Enfim, então, eu acho que essa história é uma falácia. Eu nunca acreditei nesse papo, não. Ai, as pessoas não gostam que está em espanhol. Ai, as pessoas detestam espanhol. Ai, ninguém quer ouvir. Ai, que. Eu acho isso uma bobagem infinita. E graças a Deus que isso já realmente hoje não acontece mais. Naquele meu tempo imagina você fazer um programa de música latina em 92... que assim, era uma pessoa desequilibrada eu de fazer aquilo, né? E eu me lembro que tinha pessoas que me perguntavam do meio, tá? Pessoas que tinham selo e tal, do meio. Uma vez um perguntou assim pra mim, você gosta mesmo disso? Aí eu olhei, não, eu faço por dinheiro, você não sabe? Eu faço pra Que pergunta é essa, amigo? Claro, porque eles melhor. Ele achava tão bizarro que eu gostasse do Fito Paz, não sei o que, em 92, que ele achava que não era possível, que eu estava de onda ali, sei lá, devia ter alguma razão. Então, graças a Deus, isso, logicamente, não é mais assim, né? E eu vejo hoje, pelo interesse até das pessoas em ouvir, de participar, de comentar e me mandar comentários, claro que é muito mais o meu rol de amigos que faz isso, mas eu já vejo pelos canais do Conexão, que aí não é só de amigos, que muita gente comenta, fala, adoro isso, adoro música cubana, bate palma, faz comentários. Então, assim, né, mesmo você sendo uma formiguinha ali plantando uma coisa que ainda é pequena e que nem tem a intenção de ser o ar, tem a intenção só de existir, né, e de manter a chama acesa, digamos assim, você vê que existe esse interesse, existe esse prazer em escutar esse repertório. Só fala alguma coisa sobre a Coringa para a gente saber mais o que já tem 10 anos isso, né? Essa brincadeira no custo. Isso. A Coringa existia antes com o Marcos, mas aí ela tinha uma outra cara. Depois que eu saí da EMI, que foi a última gravadora que eu trabalhei, aí eu me juntei a ele, e aí a gente teve essa cara que a Coringa tem hoje. É uma agência, a gente atende muito mais música, porque talvez seja mesmo uma vocação tanto minha quanto dele, mas a gente também já expandiu isso para as outras áreas, né? A gente já faz cinema, fez literatura recentemente, já fizemos teatro eventualmente, enfim, a gente olha para outros lados também, mas acaba ficando mais nessa área da música. Então a gente faz esse trabalho de assessoria de imprensa, um pouco de assessoria de comunicação, em alguns casos a gente vai além da assessoria de imprensa, a gente entra também em outras áreas da divulgação. O Marcos às vezes cuida de alguns vídeos, alguma parte audiovisual que é necessária. Durante o tempo ele fez redes sociais também. Então
a gente tem esse trabalho aí que fica mais nessa sintonia fina aí da música, né? O Marcos tem um atendimento dele da Sala Cecília Meirelles, que é um cliente bastante antigo aqui. O mais antigo é a Biscoito Fino, do nosso querido Jorge Lopes, que temos que trazer aqui, arrastá-lo pela orelha para falar com você. Não adianta. Eu convido, ele diz que não tem nada para dizer, que não sei o quê. Mas a gente um dia pega ele, chumba na cadeira e obriga ele a falar. E, enfim, eu já tenho 10 anos, na verdade, que eu atendo a Biscoito, é o realmente mais antigo da gente aqui nessa Coringa, do jeito que ela é hoje. A Sala também é um cliente bastante antigo, então a gente tem alguns clientes que já vêm conosco com o tempo, e da pandemia para cá as coisas ficaram mais sazonais, né? São coisas que entram e saem, porque realmente a área da cultura ficou bastante comprometida mesmo, né? As verbas subiram no telhado, os projetos tiveram que esperar, algumas coisas eram turnês, obviamente tiveram que ser canceladas, algumas coisas tinham verba pública que foi cortada, e por aí vai. E na questão, você tem experiência na Coringa com cinema e com literatura. Se comparar as 3 artes, qual é o artista mais fácil de lidar? O artista? Olha, a gente não, graças a Deus, a gente não teve assim, um artista muito complicado de lidar. Realmente, não. Artistas fixos, a gente até hoje não tem tantos assim, não. A gente faz mais trabalhos do que um artista que é fixo com a gente, assim. Não saberia te dizer, porque realmente, só saberia dizer que a gente não teve nenhum artista, assim, desses problemáticos. Eu acho que esse mundo da MPB aí, nesse aspecto, é bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. São pessoas que têm outra... tem um domínio maior do que fazem, né? Conhecem mais a sua parada, onde quer chegar, né? Em que lugar está do universo, né? Então, do universo musical, digo. Então, são artistas bem mais fáceis da gente dar. E a gente não trabalha praticamente quase nunca com artistas de outros segmentos, um pouco mais de pop rock. É raro, fizemos eventualmente, mas bem menos, né? E aí quase sempre quando fazemos são artistas que vêm um pedaço do trabalho pra gente, mas que tem uma grande gravadora, que tem todo um esquema grande de suporte, né? Então a gente entra ali como um tijolo ali naquele muro grandão. Então também não chega a ser essa questão, porque também a Coringa, pela minha passagem por algumas gravadoras, então volta e meia algum trabalho vem desse viés, né? De algum artista que está numa gravadora e aí chamam a gente para fazer um acompanhamento temporário de um lançamento e tal. Isso também acontece. Mas não é que eu não queira entregar, não, mas é que realmente não dá nem para dizer o mais fácil, porque acho que a gente tem sorte, a gente não tem muito cri-cri aqui, não. Realmente. É que quando a imprensa era... Quando a gente falava da imprensa mais tradicional, a imprensa de 10 anos atrás, devia ser muito difícil lidar com as expectativas de cada artista em relação ao espaço dele na imprensa, não? Sim. Hoje, a dificuldade é que eles entendam o que a gente tem para trabalhar, que é um universo bem menor, né? E que mudou muito, né? Então, assim, tudo mudou um pouco de mão. E aquela imprensa que a gente conhecia lá atrás, que era a crítica de música, a página de disco, aquelas maravilhas, não existem já há algum tempo, isso independente de pandemia, né? Isso já é um fenômeno que vinha rolando. Então, esses espaços deixam de existir e os artistas ficam muito frustrados, né? Porque eles lançam um disco e eles têm ainda aquele desejo, ninguém vai fazer uma crítica, dizer se é bom, se é ruim, né? Analisar se o violão estava ruim, se o coro não sei o quê, e não existe mais, né? Você vai pegar um ou outro que escreve no blog, que vem dessa escola mais antiga, mas a grande imprensa, ela não faz mais esse trabalho de crítica. E isso é uma coisa que gera realmente uma expectativa que eles têm e que a gente realmente não consegue muito preencher pela falta do espaço. Por alguma razão, em algum momento, os grandes jornais acharam que isso não era mais relevante ou que o leitor não queria ler crítica de disco. Mais uma vez, são essas coisas que a gente não sabe de onde muito vem, mas viram uma verdade, né? E todos eles seguem essa verdade. Não, ninguém quer ler isso, não interessa mais isso. E vão tirando, né? E aí um disco lindíssimo de MPB se transforma numa entrevista que às vezes é até muito boa, mas que não fala de música, né? Que não discute a questão que para muitos dos artistas é a mais importante, né?
que é a obra dele, como ele entregou, como ele gravou, o arranjo, aquele detalhe, aquela sutileza que ele quer que alguém ouça e fale, né? Isso não tem mais. Então a gente hoje trabalha na comunicação para dizer que aquilo existe, né? Porque hoje a concorrência no digital é uma coisa avassaladora, né? Então hoje a gente tem que pensar de uma forma muito diferente e tem que tentar colocar, fazê-los entender mesmo que a dinâmica é outra, o espaço é outro, que um tipo de espaço já não existe mais, mas tem outro aqui, mas que enfim, né? Tentar construir essa outra maneira de fazer assessoria. Isso é um desafio para quem está desse lado aqui do balcão, mas eu sei que também é para quem está no jornal, que também teve que se reinventar e aprender que o veículo agora tem meia página em vez de 5, né, que o caderno não existe mais. É uma limitação para todos, né, que não é boa para ninguém. Mas nesse momento que a gente está, o digital vinha crescendo, aí a gente, quer dizer, continua crescendo, mas eu digo, essa percepção nos artistas aumentou muito por conta da pandemia, porque todo mundo teve que entender desse negócio aqui, porque está em casa, né? Porque está preso. Então, ou ele entende disso daqui, ou ele desaparece, né? Ele some, ele deixa de existir no mundo, né? Então, isso acelerou, né? Esse processo que já vinha para a gente, que trabalha na assessoria, de explicar, olha, esse veículo impresso não rola mais, então vamos para o blog, vamos para o formador de opinião que escreve bacana nesse veículo aqui. Mas ainda é difícil, Ricardo, ainda tem muitos que se ressentem quando não tem a página do jornal, né? Quando não tem aquele impresso para ler. É um hábito que ainda está muito, né, arraigado, assim, sobretudo no pessoal que vem mais de trás um pouquinho, né? Então, Belinha, o artista não tem mais da imprensa o que ele tinha antigamente, do que ele reclamava muito também, né? Quando via uma crítica que descia o cacete, ele ficava... Mas, no fundo, tinha outros que compensavam, ele gostava dessa interlocução estética, vamos dizer assim, com o jornalista especialista em música. Ele gostava disso, todos gostavam. E ficavam ansiosos, sabe? Isso ele não tem mais. Em contrapartida, ele tem do lado do público um canal direto com o público que ele não tinha. Hoje eu consigo, se eu me esforçar, eu consigo falar com o Caetano. Esquece que nós trabalhamos com o Caetano. Já trabalhamos com o Caetano. Se a gente se esforçar muito, a gente consegue. Coisa que era impossível um tempo atrás. E não sei se ela está entendendo o que eu estou falando aqui, porque... Opa, tá me ouvindo? Tô. Então, nesse momento em que eu lembro do Ney Matogrosso, acho que você estava até comigo, quando a gente conversava com o Ney Matogrosso, e o Ney Matogrosso falava assim, vê se você estava comigo, estava na casa dele, quase certeza que era você. E ele falava assim, que não tem essa coisa de Instagram, não tem essa coisa de Facebook, não. Eles querem saber quando a gente vai no banheiro, quando a gente vai fazer cocô. Você lembra disso? Você não estava comigo, não? Remotamente, pode ter sido eu, sim, esse assunto. Eu acho que sim, porque era um assunto que tinha a ver com a imprensa e eu estava lá com a IR por alguma razão. Uhum. E hoje em dia o Ney é um dos maiores habituês não é um Caetano, mas pô, completamente, ocupa o espaço de uma maneira legal, inteligente, usa bastante bem o Instagram e tal. Então, assim, o artista, ele tem hoje em dia uma evasão de intimidade com uma editoria, né? A Coringa, ela entra em alguma coisa dessa editoria na comunicação direta de algum artista com o seu público? Não muito. O que a gente faz como assessoria o que acontece hoje? Esse canal que você falou que se abriu meio que sozinho, né? Ele muitas vezes hoje é o canal que pauta o veículo, né? Então, digamos, o Ney Matogrosso, alguém coloca lá alguma coisa, o Caetano, enfim, qualquer um deles, coloca lá alguma informação sobre um projeto novo que a assessoria de imprensa daquele artista ainda não começou a trabalhar, e aí ele deflagra toda uma avalanche de informações que talvez não acontecesse naquele momento, mas é deflagrada por esse movimento das redes sociais. Então, assim, a gente é uma equação meio simples, apesar de que não é tão simples assim na prática, mas a gente tem que a gente aprendeu, e todo mundo que faz assessoria aprendeu,
e está aprendendo a se adequar a isso. Então, em vez de brigar com isso, olha, não posta, não isso, que é muitas vezes muito difícil, né, de segurar, e até porque estamos todos, né, trancados, e existe ansiedade, muitas coisas envolvidas, e em vez de a gente trabalhar nessa contramão, vamos surfar nessa onda, né? Então, a grande história hoje é como surfar na onda do que está aí, né, que são as mídias sociais fortíssimas e cada vez mais fortes, e como tirar proveito disso em vez de ler que isso é um problema, né? Porque a gente tinha isso, você se lembra bem, né? Tinha aquela coisa da exclusividade, aí tudo era super trancado, não pode falar, não pode isso, não sei o quê, milhões de filtros, né? Que eram difíceis até da gente ter, porque a estratégia era toda muito facilmente, entre aspas, montada. Você sabia, tem um dia de lançamento, aí a TV vai entrar logo depois, aí a rádio vai tocar aquela música de trabalho, depois vai mudar. Enfim, era uma estrutura que você mais ou menos sabia como é que ela caminhava. E hoje, um post desses do Caetano muda tudo, né? Ou de qualquer um desses artistas pode mudar completamente o seu planejamento e você tem que repensar que agora, então vamos lançar logo aqui, troca aquilo, muda essa data, vamos começar ao contrário. É muito mais dinâmico, né? Então, o que eu acho que a rede social, onde ela interfere, digamos, no nosso trabalho, é que a gente tem que se realinhar a todo momento, porque quando a rede traz uma informação que quebra o que você vinha pensando, planejando, você vai ter que correr e fazer outro. A gente eventualmente fazia isso, claro, mas num ritmo muito diferente, né? E era menos comum a gente ter que quebrar todo um planejamento, porque uma coisa ou outra haveria vazado, e era difícil de vazar naquele momento, né? A informação era muito fechada dentro da gravadora. E hoje o vazamento, digamos, acontece aí até sem querer, né? Até numa coisa que um artista está dentro de um estúdio, foi convidado para fazer um feat, como está na moda, né? E aí ele faz uma foto, aí o cara que está ligado ali fala, opa, o que é isso aqui? E aí ele já começa a fuçar. Então, todo mundo virou, a informação virou para todos ao mesmo tempo agora, não tem mais a assessoria que diz o que chega. Claro que o trabalho da gente continua existindo, até porque ele não é só a exclusividade, né, ou quem dá primeiro, é como chega, o que chega, né, a forma como que entregue, como você vai trabalhar aquilo, para onde você vai direcionar, enfim, tem todo o resto do trabalho que continua sendo feito pela assessoria. Mas eu acho que a grande mudança é essa, a gente tem que ficar ligado e tem que entender que esse troço aqui não é nosso inimigo, é nosso aliado, e vamos surfar na onda em vez de sair correndo do mar, né? Mais ou menos isso. E você acha que existe uma oportunidade para empresas de comunicação como a Coringa e como outras, de ficar aos pouquinhos passando a fazer esse interface do artista com o público? Não é atrapalhando, não, é só organizando. Essa editoria que o artista não precisa fazer, porque eu imagino que o Ney, por exemplo, estamos falando do Ney, ele olha todas as fotos que vão ser publicadas. Ney é um artista de imagem, ele sempre se comunicou muito através da imagem. Então ele tem uma imagem pública muito controlada. Ele não tinha uma imagem íntima muito controlada, né? Porque as pessoas não sabem que o Ney anda de calça jeans e camiseta na rua. As pessoas talvez achem que ele anda como pavão misterioso, né? Vai comprar o pão vestido de Carmen Miranda, e não é nada disso. O cara é super simples, super na dele. Você acha que vai haver uma oportunidade, vão crescer empresas, talvez do perfil da sua, nesse segmento? Sim, várias empresas, várias empresas hoje já juntam, né, essa área das mídias sociais com o que a gente chamava de assessoria, né, como uma coisa só, não exatamente feita pelas mesmas pessoas, mas conjugando, né, esses interesses. Já existem muitas empresas assim, e hoje existe uma parada que nós aqui não é a nossa área de foco, não, que são os tal dos influencers, que é uma coisa que se usa bastante, inclusive as multinacionais aqui usam muito isso em coletivas, né, antes de serem virtuais, e também agora que são virtuais, são figuras que passaram a aparecer nas coletivas de imprensa, nos lançamentos, não sei o quê. E aí é uma outra onda, né, porque aí esse relacionamento com esses influencers não é o relacionamento que eu vou ter com o repórter de música do Estadão, do Globo e tal, porque ele é uma outra coisa, ele vai procurar um outro interesse, ele vai falar com uma outra galera
que assim, legítimo, legal. Nós não fazemos porque não é um universo que a gente conheça e que não é um universo que a gente, nesse momento, acha interessante entrar, sabe? Por isso, porque a gente trabalha um outro segmento que não é tanto esse do influencer, né? Mas, claro, a gente sabe, vê, acompanha, participa de reuniões onde essas coisas são faladas, eventualmente. Mas, então, exatamente porque as assessorias precisam se transformar em outras coisas, né? Muito bem, obrigado, Belinha, por tudo. Vou agradecer também as pessoas que estiveram por aqui, também a paciência, principalmente delas. Exatamente. Elas foram as mais pacientes. Entendeu? Muito bem, eu desejo toda sorte, não só para Conexão, mas também para Coringa, para Coringa Comunicação, que ela finalmente possa crescer para outras áreas, mesmo para essas, quem sabe, dos influencers. Né? Com os influencers entenderem de música, vai ser uma maravilha. Maravilha. Aí eles realmente serão influencers, pelo menos nessa área aí, digamos. Né? Nessa área. Tá bom, Belinha. Boa noite, um beijo a todos aí. Papo, adorei. Se a internet ajudasse, seria ainda melhor, mas foi uma delícia. Para mim, pelo menos, foi maravilhoso. Para mim também foi muito bom, muito bom. Vamos ver se a gente marca 2 qualquer hora dessa, tá bom? Bom, combinado. Falou, beijinho. Tchau, tchau, fica com Deus.